22 de abril de 1500, descobrimento ou conquista. O chamado descobrimento do Brasil ocorreu oficialmente em 22 de abril de 1500, quando a esquadra, comandada pelo almirante português Pedro Álvares Cabral, chegou às terras do atual sul da Bahia. Entretanto, historiadores questionam o termo descobrimento. A pergunta é: como pode o Brasil ter sido descoberto se antes da chegada dos portugueses e durante milhares de anos já existiam pessoas habitando as terras que os portugueses do futuro chamariam de Brasil? Não existia Brasil, mas existiam várias nações de diferentes povos originários ou povos indígenas nativos desse imenso território. Estima-se que seriam 5 milhões de nativos nessa parte do continente que veio a ser denominada Brasil. Mesmo a afirmação de que foi a esquadra de Cabral a primeira a chegar ao Brasil é questionável. Historiadores apontam documentos da época que indicam que outros navegadores já conheciam as terras brasileiras. O navegador português Duarte Pacheco Pereira possivelmente chegou ao território brasileiro em 1498. O italiano Américo Vespúcio, em finais de 1499, e os espanhóis Vicente Yanes Pinzón e Diego de Lepe teriam navegado na costa brasileira meses antes de Cabral, em 1500. A chegada de Cabral não teria sido um acaso. A passagem de Cabral pelo Brasil possivelmente serviu como uma ação para garantir a posse do território atribuído aos portugueses através do que foi estipulado no Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. Nesse tratado, era estabelecida uma linha imaginária localizada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dividindo o mundo não europeu entre Portugal e Espanha. O primeiro ficaria com as terras localizadas a leste dessa linha imaginária, parte do que se tornou o Brasil. O segundo com a parte oeste, voltada para o Pacífico, de acesso mais difícil na época, que se tornou a América Espanhola. A esquadra que saiu de Lisboa em 9 de março de 1500 era composta por 13 embarcações, 10 naus e 3 caravelas, e cerca de 1.500 homens. O seu objetivo era buscar as especiarias e lucrativos negócios em Calicut, na Índia. Em 22 de abril, os homens da esquadra de Cabral avistaram um monte no litoral brasileiro, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, em decorrência do período da Páscoa, e desembarcaram no local que chamavam de Porto Seguro, no sul do atual estado da Bahia. Hoje a localidade se chama Santa Cruz de Cabralha. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra permaneceram no litoral brasileiro por pouco mais de uma semana. Aqui realizaram 2 missas, reabasteceram suas embarcações e fizeram registros da nova terra ainda por conquistar. O documento mais famoso dessa chegada foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei português no dia 1º de maio de 1500, quando uma das embarcações retornou a Portugal. Antes de ser conhecido como Brasil, o território português nas Américas receberia ainda alguns nomes, entre eles Pindorama, Ilha de Santa Cruz e Terra de Santa Cruz. O termo Brasil deriva do termo Brasília, que significa cor de brasa, fazendo referência à resina extraída do pau-brasil para a fabricação da cor vermelha. O pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil e sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses, quando chegaram aqui no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore quase foi extinta. O trabalho de derrubada da árvore era realizado pelos indígenas, que recebiam em troca utensílios como machados, facas, espelhos, entre outros. Os tupis a chamavam de Ibirapitanga. 521 anos depois do reconhecimento oficial por Portugal à terra atribuída através do Tratado de Tordesilhas e conquistada a ferro e fogo, o Brasil tornou-se uma nação constituída às custas da violência, da exploração e da escravização dos povos indígenas e de povos do continente africano. Mas são estes, através de seus descendentes, juntamente com imigrantes europeus e asiáticos, que constituíram esta nação. A violência deixou marcas que se explicitam nas relações sociais, na exploração do trabalho, na repressão policial, nos massacres no campo e nas periferias das grandes cidades, na vergonha de uma elite que nunca se identificou com a nação.